Certo. Agora, cadê sexto ano? Não esqueça, pessoal, vou pedir essa colaboração de vocês. Vocês vão lá e assistam a aula gravada, que é a correção da página 24, hein? Quem não ir, vai pegar chulé. Bom, então multiplicação e divisão por potências de 10 e depois tem aproximações e estimativas. No sistema decimal, as posições ocupadas pelos algarismos de um número indicam, deixa eu minimizar isso aqui, indicam os milhares. Olha só, no sistema decimal, as posições ocupadas pelos algarismos de um número indicam os milhares, as centenas, as dezenas, as unidades. Aí nós temos as casas decimais, né? Que é o décimo, o centésimo, o milésimo, e assim vai. A gente apresentou aquela tabelinha lá, né, que tem a leitura de todos esses números aí. Então, pessoal, nós temos aqui, né? Esse 7 representa as unidades, o 4 representa as dezenas, o 3 em amarelo representa as centenas, o 1 representa os milhares, depois nós temos, ou seja, uma unidade de milhar, depois se nós tivermos outra casa aqui, seriam dezena de milhar, tivermos outra casa, seria a centena de milhar, isso aí vocês já viram, né? E assim, por exemplo, o número 1347,25, como é que ele fica? Né? Ele fica uma unidade de milhar, 3 centenas, 4 dezenas, 7 unidades e 2 décimos e 5 o quê? Centésimos. Agora veremos como a multiplicação e a divisão de potências de 10 alteram o valor posicional dos algarismos. Além disso, a representação em termos de potência de 10 permite aproximações estimativas que podem ser aplicadas em problemas, né? O que ele quer dizer aqui, pessoal? Que ao você multiplicar um número por uma potência de base 10, ou até mesmo dividir, isso vai fazer o quê? Com que aquele número decimal sofra alteração. Aí ele deu exemplo aqui de potências de base 10, colocando aqui, ó, 10 elevado a 1, que dá igual a 10, 10 elevado ao quadrado, que dá igual a 100, 10 elevado à terceira, que dá igual a 1000. Deixa eu admitir esse cara aqui. Que dá igual a 1000. Ou seja, como é que eu vou calcular uma potência de base 10? Se eu tenho 10 elevado à oitava potência, vocês já perceberam aí que a quantidade de zeros foi igual à do expoente. Então, eu vou colocar o 1 e 8 zeros. Deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar, então, o 1 e 8 zeros para me calcular 10 à oitava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí. Esse é o resultado. Se eu for calcular 10 elevado a 5, eu vou colocar o quê, né? O 1 e 5 zeros. Esse é o resultado dessa potência. O 1 e 5 zeros. Viu aí, pessoal? Então deu 100 mil. Agora, vamos ver esse exemplo 1 aí para vocês verem. Ó. Silvia está organizando uma festa de aniversário para 10 pessoas. Ela deve estar na pandemia também, né? Só vai convidar 10. Então vamos lá. Aí o que acontece, ó, gente? Ela fez uma lista, deixa eu apagar aqui o que eu já escrevi. Ela fez uma lista de itens que precisa comprar, colocando o preço em reais e centavos. Olha aí. Aí nós temos aí, ó, o item balões. Qual é o preço de um? 0,15, ou seja, 15 centavos. Língua de sogra, 0,65, 65 centavos. Chapéus, 70 centavos. Aí o preço de 10, ou seja, ela está comprando para 10
10 camaradinhas lá, né? 10 convidados. Então, 0,15 vezes 10 deu 1,50. 0,65 centavos vezes 10, 6,50. 70 centavos vezes 10, 707 reais, né? Ou seja, 700 centavos. Aqui, 6,50, R$ 6,50, 650 centavos. R$1,50, 150 centavos. Né? Assim, a gente sabe que R$1 é 100 centavos. Percebeu o que aconteceu com a vírgula? Olha lá. A pergunta, né? Percebeu o que aconteceu com a vírgula na coluna dos preços de 10 unidades? Vocês viram, pessoal, que... Vamos aqui contabilizar aqui junto, ó. Você tinha 0,15. Ao multiplicar por 10, sua vírgula deslocou uma casa e parou aqui, ó, entre o 1 e o 5, ou seja, virando 1,5, tá? Ou 1,50, né? Como a gente está falando aí de dinheiro, né? Do sistema monetário. Então, R$1,50. A mesma coisa, pessoal, aconteceu aí com 0,65. O preço de 10 é como se eu pegasse 0,65 e multiplicasse por 10. Aí minha vírgula vai parar aqui, ó, entre o 6 e o 5, virando o quê? 6,5 em dinheiro, 6,50. Ok? Aí a mocinha disse assim: a vírgula se desloca para a direita quando eu multiplico por 10. Aí a professora falou, e é isso mesmo. Quando multiplicamos por 10, o que era décimo se transforma em unidade, ok? E o que era centésimo se transforma o quê? Em décimo, e assim por diante. Então, pessoal, de uma forma bem simples, toda vez que você for multiplicar um número decimal por uma potência de base 10, ou um número que pode ser escrito em forma de potência, nós vamos fazer exemplos aqui agora das duas formas, tanto multiplicando por potência quanto multiplicando por um número que pode ser escrito na base 10. Seria o quê? Uma multiplicação por 1.000, por 100, multiplicação por 1 milhão, 10 milhões, né? E aí a gente vai ver como é que vai se comportar aí esse número decimal. Então vamos ver. Vocês já perceberam que na multiplicação a vírgula vai deslocar para a direita. Então já fica um lembrete para vocês aí, né? Na multiplicação de um número decimal por uma potência de base 10, a vírgula, vou colocar uma vírgulazinha aqui. A vírgula, vírgula, quem é Mariana, gente? Hoje, tio, vírgula, Mariana Ordônio, Mariana é da nossa sala, tio. É porque ela nunca vai. ela entra de vez em Verdade quando. para você, então, mas ela é da nossa sala. Ah, certo. Então, pessoal, na multiplicação de um número decimal por uma potência de base 10, a vírgula se desloca. A vírgula se desloca para a direita. Para a direita. Aquela quantidade, aquele número, eu vou colocar, fica melhor assim, aquele número do expoente, que nós vamos fazer, né? Tanto usando uma potência de base 10, como um número que pode ser escrito em base 10. Direita, aquele número que aparece no expoente, aquele número que aparece no expoente. Certo, gente? Essa é a regra prática. Então, toda vez que você for multiplicar um número decimal por uma potência de base 10, sua vírgula desloca para a direita aquele número que aparece no expoente, desloca aquela quantidade que aparecer. A mais aqui, ele está testando aqui multiplicações usando números escritos
que podem, né, ser escritos como base 10. Tipo 10 aí. 10 vezes 3,8 dá quanto? 38, porque sua vírgula sai daqui, ó. Sua vírgula sai daqui de entre o 3 e o 8, ela vai para depois do 8. E o número se torna 38. Aí tem a setinha indicando o deslocamento aí. 0,25 vezes 10, deslocou, ficou entre o 2 e o 5. Virou o quê? 2,5. E 10 vezes 4, normal, 40. Né? Tranquilo. É só multiplicar 4 vezes 1, 4, e aumentar um 0. Então, 40, tranquilo. Vamos melhorar. Vamos colocar aqui agora essa multiplicação aqui, ó. 10.000 multiplicado por 12,517. Olha aí, pessoal. Você vai contar quantos zeros tem o 10.000. Tem quantos zeros 10.000? Alô? 4 zeros, tio. 4 zeros. Então, pessoal, olha só. 4 zeros. Minha vírgula vai deslocar, então, 4 casas. Olha que interessante. A quantidade de zeros é a quantidade de vezes, né, que a minha vírgula desloca para a direita. Então, como ali são 4 zeros, então vai deslocar 4 casas. Vamos ver aí, pessoal? Bora. Primeira vez, ela vai parar entre o 5 e o 1. Segunda vez, ela vai entre o 1 e o 7. Terceira vez, ela para depois do 7. Aí vamos guardar aí, ó. Na terceira vez, o número ficou 12.517. Quantas vezes ainda falta deslocar a vírgula, pessoal, para completar a quantidade de zeros? Uma vez só. Uma vez só. Se falta uma, você vai aqui, ó, acrescentar um zero no final. Então, o que que deu? Deu 125.170. Outro exemplo. Bora pegar aqui, ó. Agora, 1.000 vezes 0,58. Marcos, quem é Marcos Code? É Marcos Kelly, tio. Só que ele colocou esse nome. Pois é. Pessoal, 1.000 vezes 0,58. Minha vírgula desloca para a direita quantas vezes? 3. 3. Bora ver, pessoal. Primeiro deslocamento entre o 5 e o 8. Segundo deslocamento depois do 8. Então, quando a vírgula para, pessoal, depois do último número, você já sabe que ele vai se tornar o quê? 58. Falta deslocar mais quantas casas? Acho que uma. Mais uma, né? Você já deslocou 2, falta mais uma, então vem o que no final? 1, 0. 580. Tá entendendo, gente? Sim. Tá entendendo, né? Pois é. Vou passar mais um exemplo, porque vocês estão muito quietos aí. Agora, bora colocar aqui, ó. 100.000 multiplicado 104,0017. Olha só. 104,0017 vezes 100.000. Quantas vezes a minha vírgula vai deslocar, gente? 3. Por que 3? 100.000 tem quantos zeros? 5. 5. Pronto. Então, minha vírgula vai deslocar 5 casas para a direita. A primeira vez fica entre os 2 zeros. Segunda vez entre o 0 e o 1. Terceira vez entre o 1 e o 7.
quarta vez, vou dar uma pausa, ó, quarta vez depois do último número. Então, o que que vai virar? Vai virar esse número aqui, 1040017, ou seja, virou o quê? 1.040.017. E aí, o que que faz, pessoal? Por enquanto, né? Agora, vamos ver, já deslocamos 4, falta deslocar mais uma, porque são 5. Então, vou aumentar um 0 aqui. Então, o que que vai virar? Vamos dar espaço aqui. E aqui, virou o quê? 10.400.170. Viu aí, gente? Deu para compreender agora? E aí? Tudo ok, né? Beleza, cuidado aí. Pronto, então o que que acontece, pessoal? Estamos multiplicando um número... Nanda, diga, Nanda. Tio, ainda não entendi direito. Ainda não entendeu direito esse processo da multiplicação. Vamos fazer outro exemplo. Olha só, Nanda, vamos pegar aqui um número. Cadê? Aqui. Vou colocar mais um aqui. Ó, 100.000 multiplicado 14,28. Nanda, conta para mim aí, quantos zeros tem o 100.000? 5. Tem 5. Sua vírgula, então, vai deslocar quantas casas? 5? 5 casas. Pronto. Sua vírgula aqui, ó, Nanda, no número 14,28, está entre o 4 e o 2. Ela tem que deslocar 5 vezes. Presta atenção, olha só. Primeiro deslocamento, ela fica entre o 2 e o 8. Concorda? Uhum. Primeiro deslocamento. O segundo deslocamento, ela para depois do 8. Aí, o que que eu vou fazer? Já vou escrever como é que ficou esse número quando a minha vírgula para no último, né? Depois do último número. Virou o quê? 1428. Até agora, Nanda, deslocamos quantas casas? Quantas vírgulas? A vírgula, fala quantas vírgulas, né? A vírgula deslocou quantas casas até agora, Nanda? 2. 2. Falta quantas? 3. Faltam 3, né? Então, nós vamos preencher com 1, 2, 3 zeros. Viu aí? Então, ficou 1.428.000. Deu para compreender ou quer mais um exemplo? Entendi. Entendeu, né? Pronto, você vai deslocar aquela quantidade ali, né? Aí você deslocou até o número ficar inteiro, vamos dizer assim, né? Até o número ficar inteiro, você teve que deslocar 2 casas. Aí você deslocou 2 casas, ficou 1.428. Fala. Mas se você está deslocando a vírgula para a direita, né? Para a direita, ok? Na multiplicação, tanto por um número como este, que é 100.000, que pode ser escrito na base 10, ou por um número na base 10, né? Sua vírgula desloca a quantidade de zeros, e na base 10 que a gente vai fazer agora, você vai obedecer o número que aparece no expoente. Vamos ver agora? Olha só, presta atenção aí. Vamos colocar aqui, ó, 10 elevado à sétima potência multiplicado por... Aí deixa eu escrever esse número aqui para não demorar. 10 elevado a 7 vezes 2,318. Olha só, pessoal. 10 elevado a 7 multiplicado 2,318. Agora, a atenção de vocês, ó. Não vai se voltar mais para a quantidade de zeros. Vai se voltar aqui para o expoente, ó. Qual é o expoente? 7. O 7. O expoente é 7. Então, pessoal, sua vírgula vai deslocar 7 casas. Olha só. É como se fosse o quê? O número 1 acompanhado de 7 zeros.
Então, você vai deslocar 7 casas. Então, vamos fazer essa contagem ali, ó. 2,318. Primeiro deslocamento para onde? Entre o 3 e o 1. Segundo deslocamento entre quem? 1 e 8. Terceiro deslocamento vira inteiro. Virou inteiro. Virou o quê? 318. 2.318. Já deslocamos quantas até agora? 3. Faltam quantas? 4. 4. Então, olha só. 1, 2, 3, 4 zeros. Vamos separar as casas aqui. 23.180.000. Isadora, diga. Professor, só pode deslocar a vírgula das casas antes da vírgula? Não, depois da vírgula, quer dizer? Você só vai... Como assim? Não entendi. Você vai deslocar... Tipo, eu só posso deslocar essas casas nos números depois da vírgula? Olha, você só vai começar a deslocar a sua vírgula onde ela aparece. No caso, ela aparece aqui entre o 2 e o 3, concorda? Entre o 2 e o 3. Então, você vai deslocar a primeira vez entre o 3 e o 1, a segunda vez entre o 1 e o 8, a terceira vez vira inteiro. Quando vira inteiro, você pode escrever o número, 2.318. Aí você só acrescenta os zeros, a quantidade de vírgula que falta ainda você deslocar. E aí, deu uma clareada aí na dúvida? Ou não? Igor, olha o áudio Desliga o aí, áudio, Igor. Igor. E aí, deu certo aí? Entendi aqui. Entendeu, né? Vamos fazer mais um exemplo. Esse é o primeiro exemplo, vamos fazer mais aí para que vocês possam entender. Vamos apagar aqui então, ó. Vamos apagar logo tudo, né? Vamos lá, eu vou colocar aqui o número, a potência de base 10, eu vou colocar aqui 10 elevado à sexta. 10 elevado a 6, pessoal, multiplicado por esse número aqui, ó. Atenção, ele não é decimal. O que que ele é? Ele é inteiro, gente, ó. Então, vai ficar o quê? 10 elevado a 6 vezes 25. Aí, olha só como é que é simples agora, ó. Esse 25, pessoal, ele já está inteiro. Então, você vai entender, pessoal, que sua vírgula ela está no final aqui, ó. Vírgula 0. Ela está no final. Como ela tem que deslocar 6 vezes ainda, então é simples. Você vai colocar o 25 e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Viu aí? Então deu, tá fácil, não tá? Deu 25 o quê? 25 milhões. Milhões. Vamos fazer outra aqui, dessa aqui, que foi fácil, né? Foi bom. Vamos colocar aqui 10 elevado à quarta potência multiplicado 68. Não, vamos colocar 681. Sua vírgula já está onde, pessoal? Porque o número é inteiro, né? Ele já está onde? Ela já está onde? Depois do 1. Não é assim? Pronto, já está depois do 1. Como ela tem que estar multiplicando por 10 à quarta, ainda vai deslocar mais 4. Então, você escreve 681. E mais quantos zeros? 4. 1, 2, 3, 4. Exatamente. E aí, difícil ou fácil? Fácil. Pronto, 6.810.000. Até aí tudo bem, né, gente? Beleza. Essa primeira parte aí, ele só fala de multiplicação. Ah, ele fala da divisão também. Vamos rodar aí o slide para vocês verem. Então, notou o que aconteceu na última multiplicação? Foi no 10 vezes 4 aí, ó. Dos exemplos que ele passou aí.
Conforme a necessidade, podemos acrescentar uma vírgula e um zero à direita do número, como já fizemos antes ao somar ou subtrair decimais. Foi o quê? O número era 10 vezes 4, né? Ele fez 4,0 vezes 10 e deslocou uma casa virando 40. Mas você sabe, pessoal, que 10 vezes 4 é 40. Diga, Nanda. Tio, nessa daí que você tá fazendo, o 10 elevado a 4 ali, tipo assim, não faz a conta, tipo, o 10 elevado a 4 faz a conta ou não faz a conta? Não faz a conta. É tudo prático. Você vai olhar para o expoente, ó. O que tem aqui no seu expoente? 4. O número 4. É como se fosse, Nanda, o 1 e 4 zeros. Aí você desloca 4 vezes sua casa, sua vírgula. Como a sua vírgula já está aqui depois do 1, ela vai deslocar mais 4 casas ainda. Então, são o quê? Vírgulas de excesso, eu costumo chamar assim, né? Vírgulas de excesso são 4. Então, você acrescenta 4 zeros na frente. Isso quando o número é inteiro. Quando o número é com vírgula, não. Você vai deslocando lá até ele virar inteiro e acrescenta a quantidade de zeros que representa a quantidade que ainda falta deslocar. Isadora. Professor, o senhor vai falar agora esse quadrinho de baixo? Porque eu estou com um pouco de dúvida nessa parte de baixo aqui. Qual? É embaixo desse exemplo de cima que o senhor está. Seguindo aí o slide que você está falando? E Você já está olhando a página 27, é isso? não, é na 26. Abaixo desse quadrinho aí tem mais outro quadrinho pequeno. Notou que... Cadê? Deixa eu ver aqui. Onde é que está isso? Pronto, aqui, ó. Tá. Tem 10 ao quadrado vezes 1 em 37, é isso? É isso, eu tô com um pouco de dúvida que eu não entendi muito bem o que ele fez ali. Pessoal, assim, né? O livro ele tem a forma dele de fazer aí, né? Ele fez o seguinte, 10 ao quadrado ele transformou em 10 vezes 10. Só que é mais difícil fazer assim. Aí ele pegou 10 vezes 1 em 37, que sua vírgula desloca uma casa, fica 13,7, e multiplicou por 10 de novo, e dá 137. Isso é difícil demais, né? É complicado, é mais trabalhoso. Vamos fazer aqui na prática? 10 ao quadrado, 10 elevado ao quadrado, o exemplo que ele está passando aí, ó, vezes 1,37, vezes 1,37. Da maneira que eu expliquei, pessoal, sua vírgula vai deslocar quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Olha que prático. Tá aqui, vai uma vez entre o 3 e o 7, 2 vezes depois do 7. Virou inteiro. Ficou quanto? 137. Olha aí. Percebeu a diferença? Sim, parece bem mais fácil. Agora aqui complicou tudo. Foi, ele complicou demais aí. Ele colocou 10 ao quadrado, 10 vezes 10. E se fosse 10 à oitava? Aí você vai fazer 10 vezes 10 vezes 10, 10, 8 vezes? Não. Mas aí, olha que legal aí, né? Ele coloca uma parte difícil, mas logo abaixo aí ele explica dessa mesma forma que eu expliquei. Se a multiplicação for por 10 à terceira, é só lembrar que 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10. Aí ele fez o deslocamento aí de 3 casas, pessoal, depois da vírgula, igual a gente está fazendo aí. Tá vendo aí? Então ficou entre o 8 e o 1, ficou 12.768. Deixa eu ir nesse slide aí que vocês conseguem ver, que nem todo mundo tem o bimestre 2. Vai o quê, meu filho? Vai cair a reunião. Certo, vai cair a reunião. Aí vocês retornem, tá bom? Olha, pessoal, ele fez igualzinho a gente estava fazendo.